Pô, graças a Deus, a alegria tá contigo, brother. Pô, obrigado pelo convite. Sempre bom a gente rever os amigos ainda que por aqui, né? É verdade. Eu me lembro que a última vez que eu falei com você, a gente estava lá na feira e a gente às vezes se encontra nesses eventos e tal, né? É verdade. Foi naquela feira. Foi na de música ou foi na gospel? Eu acho que foi na Gospel, na Expo Na Cristã. gospel, né? Foi até uma oportunidade bacana que eu vi o carinho que o João Marcelo Bosco ele tem por você. Maneiro, né? Ah, pô, o João é o irmãozão, Tá cara. me O ouvindo João é bem? um irmão. O João, eu falo para as pessoas assim que depois dos meus pais, o João foi o maior entusiasta da minha carreira, assim, numa esfera mais profissional mesmo, né? Ele foi um cara que investiu em Mas, mim. Desde a nossa primeira conversa, ele falou, cara, o que eu puder fazer para contribuir para o teu crescimento musical e como artista, eu vou fazer. Então, o, o carinho é um, é é um genuíno cara muito generoso, né? Muito gentil. Eu percebi ele muito demais, cara. gentil com você, assim. Não, demais, demais. Assim, ele é um cara que faz parte da minha trajetória. Eu costumo brincar que tudo que eu fiz de música até chegar na trama foi como se fosse um estudo. Aham. E aí, ali na trama, eu fiz mestrado, doutorado e sei lá o que mais, entendeu? Só na convivência com a galera que eu tive acesso de conviver, assim. Foi um upgrade musical e como Mano, pessoa, né? Um upgrade cultural muito grande que eu dei quando eu passei a conviver com essa galera. E o João, ele é o cara que fez toda essa ligação, né? é. Desde sempre, ele sempre me apresentou muita coisa boa e muita gente boa. Sou Uhum. muito grato a ele, cara, muito grato a ele. Sempre falo disso com ele, nos É. falamos há muito tempo e eu sempre agradeço ele pela acolhida cara. Ele é um cara que é apaixonado por soul, R&B, hip hop. Ele Sim. é um cara que entende como poucos desse som, dessa linguagem. Entende mesmo. Não é só um cara que gosta, ele entende do negócio. Uhum. Eu me lembro que quando ele veio com o movimento daqueles artistas na trama, a música brasileira ela tem um divisor de águas da música black no Brasil, em função da chegada dele com aquela galera da trama. Sim, Houve uma série de gravações de forma simultânea, todo o investimento para que essa expressão de música black brasileira tivesse assim todos os seus registros. E ele foi um cara impulsionador disso, né? foi muito. Ele sempre acreditou nesse som e sempre acreditou em quem fazia esse som, né? Uhum. Desde a Elis, assim, não, ele tem uma jaqueta que ele ganhou do Maurice White, do Earth, Wind and Fire, porque os Caramba, caras vieram para cá e conheceram a Elis, o César. Então, maneiro. assim, ele tem influência de black music na vida dele, da mais pura e da Uhum. melhor black music produzida no mundo, principalmente a americana. Ele tem isso na vida dele desde pequeno, por causa Agora, dele, por causa do César. sim, agora, você brincou que quando você chega lá, você fez um mestrado e um doutorado, mas eu te conheço antes disso, né, brother? Sim, sim. Eu te conheço lá dos anos de 97, final dos anos 90, É, quando o FLG veio pela primeira vez no Rio de Janeiro. cara, eu lembro do Eu, Imperator. é, eu me lembro que... Não, a gente foi lá Foi lá em Nova Iguaçu, cara. Foi lá no... Acho que foi no Via Show. Lá em Via Nova Iguaçu. Show. Foi no Tem Via razão, Show. Via Show. Foi no Via Imperator Show. é outra situação. Aí a Rena Soul ia fazer, e eu falei na época pro Manga, pô, vamos trazer a galera do FLG, que é uma galera de black. E eu fiquei muito impressionado, assim, com a tua cultura musical, com a tua formação. O que eu quero dizer é o seguinte, é claro que você chegando na trama, houve toda uma bagagem acrescentada. Mas você é um cara que já vinha com muita bagagem de R&B, de música black. A que Sim. se atribui isso, cara? A que se atribui? Qual é a tua formação lá de infância, dos pais, de São Paulo? A que você atribui, assim, a mega... Eu me lembro das bases. Você usava bases, Silveira, que a gente não via ninguém usar no Brasil, entendeu? E eu falo, pô, da onde o Silveira está produzindo? Onde ele tem esses negócios? Que recursos são esses? E tal.
essa tua parte de produtor, que na verdade você era o capitão ali do FLG, mas a gente percebia que você organizava tudo. Mas da onde vinha isso tudo, Silveira? Cara, eu vou até aproveitar esse teu espaço aqui para compartilhar uma coisa, porque tem a ver com o que a gente vai falar agora. Eu comecei um podcast com um amigo Aham, meu, um professor de filosofia, um amigo querido que chama Paulo Cruz. E a aham, gente tem um podcast que está no Spotify, tá no Apple, tá na Apple. E nesse podcast eu conto, o primeiro episódio é, é justamente sobre isso, sobre as uhum, nossas experiências musicais na infância. aham, O que acontece? Eu ouço música americana, mais precisamente R&B, soul music e hip hop, desde os meus 7 anos de idade. uhum, Desde os meus 7 anos. Por que, que eu falo com clareza a partir dos 7? Porque com 7 tem aquela história que eu conto sempre, que foi quando eu conheci Michael Jackson. Quando eu conheci Michael Jackson, eu tomei um susto. uhum, uhum. Em 84, ali, eu vi na televisão, eu falei, pera, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. É, Isso não é igual às outras coisas que eu vinha ouvindo até então. E era uma criança, entende? Não tem muito julgamento numa criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos, ela ouve um negócio e aquilo mexe com ela ou não mexe com ela. E ela vai é, seguir a vida, vai brincar de novo, entendeu? uhum, é, Pega uma criança de 7 anos agora e fala, ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Ou ela vai se conectar com aquilo e vai gostar, ou não. Ou ela vai seguir e vai continuar fazendo o que ela estava fazendo. sim, Quando eu conheço o Michael ali naquele momento, com 7 anos, em 84, nunca me esqueço, aquilo impacta a minha vida de um jeito que eu nunca mais ouvi música da mesma forma. Eu nunca mais aham, me interessei por música da mesma forma. E uhum, a partir desse momento eu comecei a pesquisar e a estudar a música, mesmo novinho. Eu queria tudo que era meio na onda do Michael Jackson. aham, Automaticamente eu estava procurando tudo que fosse meio R&B, tudo que sim, fosse meio soul. Hoje eu consigo fazer essa distinção. Quando eu uhum, ouvi Jim, que tem aquele loop de bateria que é clássico, uhum, eu gostava de loop. Por exemplo, é um loop de uhum, bateria baixo que fica 4 minutos. Dum, 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 dum. Não sai disso. Vai sim, ter aquele pezinho ali que vai sair rapidinho e depois volta. Então, uhum, eu descobri ali uma linguagem musical. Eu descubro ali uma linguagem musical, que é essa linguagem do R&B, que é essa linguagem do neo soul e do hip hop, que é a aham, coisa de você achar um bom loop, você achar uma boa sequência harmônica, e você criar melodias em cima daquilo, você criar variações em cima daquilo, mas em cima de um bom loop. E aí eu uhum, vi que nos anos 70 isso já acontecia com funk, com James Brown, isso já uhum, acontecia com as bandas de funk, com as grandes bandas de funk, Earth, Wind and Fire, KC Sunshine Band, Kool and the Gang. As bandas que eu ouvia e que eu gostava, eu nem sabia do que eu gostava. uhum, Mas esse molde de fazer uma música baseada numa estética que é um loop que você repete várias vezes e você vai brincando com aquilo, como se fosse um quebra-cabeça que você vai colando coisas e tirando coisas, virou uma coisa para eu começar a brincar. Então, aham, em 90, eu tinha 13 anos e meu pai me deu o primeiro teclado. Meu pai me deu um tecladinho. E com esse tecladinho, eu comecei a fazer as minhas primeiras experimentações em termos de arranjo. Assim. maneiro, Tinha uma bateria, eu tenho esse tecladinho até hoje, é um Yamaha PSR 280, desse tamanho. uhum, Assim. maneiro, E E nesse tecladinho eu comecei a entender os elementos musicais, porque até então eu só estudava música, então eu tocava um violão, tocava um uhum, cavaquinho, tocava os instrumentos. Quando eu ganho esse tecladinho, eu começo a brincar com a coisa da experimentação musical. Ah, uma bateria funciona assim. Ah, um contrabaixo funciona assim. Juntando as coisas. Comecei a uhum, juntar os elementos. Isso, sim. moleque, entre 13, exato, estava entre 13 e 14 anos. Porque veja bem, assim, a tua capacidade musical é sempre um negócio muito de destaque, assim, a tua maneira de vocalizar, a tua concept musical como vocalista, como cantor. Mas Claro. essa retaguarda que você vem, que me impressionou a primeira vez que eu vi as bases do FLG, é que é um diferencial muito grande, porque a maioria dos artistas, eles assim, do que vai acontecer para frente,
performance, vocalizar, tocar, executar, o cara se preocupa. Mas com essa parte para trás, geralmente é uma galera de produção que ela fica até o momento da execução, ela não vai para frente. E você é um cara muito diferenciado, exatamente porque você tem o background, você tem a retaguarda de bases, de fazer, de elaborar arranjos, de se preocupar com isso, e você também está no front, que é um grandioso artista, né? Isso é um negócio muito diferente, cara. É uma chave que você vira, Lincoln. Assim, na verdade, para mim, qual que é a grande... Eu não consigo fazer muita distinção entre ser um frontman... Entendeu o que eu quis dizer? Que isso acontece? Não, entendi perfeitamente. E meu ponto é, eu sou muito grato por conseguir fazer essas duas coisas, sabe? Pensar no background, que é preparar um background, que é isso que você está falando, você como arranjador sabe a dificuldade de construir uma boa base para um artista vir, um cantor vir depois e cantar em cima daquilo. Então você construir um bom arranjo, criar toda uma estrutura para agora eu vou cantar em cima disso daqui. Para mim, assim, os dois processos são muito interessantes, o processo da criação e o processo da execução. E eu não vejo distinção porque eu me divirto fazendo as duas coisas, entendeu? O canto foi a última coisa que entrou na minha linha, na minha trajetória de descobertas musicais. O canto entrou no final? O canto entrou no final. Porque eu sempre me divertia compondo, criando, arranjando. Eu nunca quis cantar, essa é a grande verdade. Nunca quis até a minha adolescência ali. Até os 15 anos, eu não sou aquela criança, eu não canto desde pequeno, entendeu? Eu toco desde de pequeno. Eu comecei a ter contato com instrumento musical com 3 anos de idade, né? Dentro de casa, família extremamente musical. Meu pai músico, meu avô músico. Então era música o tempo todo e eu tinha acesso às ferramentas musicais. Mas eu não tinha nenhuma ambição de cantar, de ser cantor. Eu não tinha nenhum interesse, sabe? Cantar. Até eu começar a compor. Quando eu começo a compor, aí eu começo a me interessar pelo lance do canto e o lance da interpretação. E aí eu respondo um pouco o que você está dizendo. Assim, de onde vem isso? De tanto ouvir música e entender sobre arranjo, entender sobre o que precisa para um cantor se sentir confortável, perfeito. Quando eu vou cantar, eu me preocupo com todas essas coisas que eu preciso para eu me sentir confortável. Entendeu? Uma boa harmonia, uma boa cozinha, um bom groove de baixo, um bom groove de batera, dentro da linguagem musical que a gente está falando, eu vou me sentir muito mais confortável cantando em cima de um negócio que eu falo, opa, tá tudo aqui. Esse tá tudo aqui, nem sempre dá para explicar. O que é esse tá? Sempre dá para saber. Às vezes é um bom violão, é uma boa base ali, simples. Mas, enfim, você sabe quando tá o que você precisa. Você fala, opa, tem tudo que eu preciso aqui para eu me sentir confortável. E é uma riqueza, um privilégio, assim, porque eu sou muito admirador do teu trabalho, porque é perceptível que você se sente muito à vontade, porque a grande, às vezes, viagem do artista, durante toda a sua trajetória da sua carreira, é buscar um produtor, é buscar uma base, é buscar um arranjo, é buscar um desenvolvimento de uma produção que ele se sinta confortável, né? E as grandes discussões artísticas dos caras é sempre exatamente batendo nessa relação artista e background de produção. E aí eu sinto que você tem uma riqueza, é como se você estivesse em casa sempre, você tá tranquilo. Tipo assim, é isso. O Silveira vai cantar nas bases que ele se dedicou, que ele se envolveu, que ele está super acostumado a fazer, entendeu? Então, exatamente. Deixa eu só deixar o meu computador carregando aqui. Não, tranquilo. Eu estou falando com você e estou no meio de uma mixagem aqui. Se ele desligar, a minha sessão, vou ter que reiniciar ela. Não, de boa. Deixa eu só ver. Quando que pintou esse agregar do feeling, do FLG? Cara, o FLG é o seguinte. Então, vamos lá. Vamos falar dessa coisa de uma forma mais cronológica. Assim. Eu fiquei adolescente,
continuei as minhas pesquisas musicais, comprei um teclado com 16 anos. Depois desse tecladinho que meu pai me deu, eu gostei, eu me animei com esse negócio de teclado, de fazer música eletrônica, música dentro do teclado, usando uma estação de trabalho ali que você carregava lá para onde você quisesse. Eu gostei dessa ideia, não tinha coisa de fazer música em computador ainda, tudo que a gente fazia era em teclado, pelo menos eu, né, naquele momento, era a coisa mais acessível que eu tinha. Que um teclado nada mais é do que um computador que não é tão inteligente com teclas, né? Porque ali o sistema que está rolando ali dentro é todinho de um computador, com um sistema mais simples e tal. Enfim, e hoje eu entendo isso. Eu comecei a fazer as minhas experimentações musicais, cara. Eu ouvia o que tocava na rádio, Phil Collins, música pop, Madonna, o próprio Michael Jackson, que eu cito toda hora. Eu ficava ouvindo aquelas trilhas de filme, aquelas coisas, as músicas da Disney. E eu ficava ouvindo aquilo, reproduzindo, tirando aquelas harmonias e fazendo, copiando as baterias no teclado. A partir de uma coisa que eu falava, pô, eu gosto desse ritmo aqui, eu já criava uma coisa minha. Aí eu comecei a fazer experimentações musicais com um pouquinho mais de identidade. Autoral. Exatamente. Autoral. Coisas autorais, elas nascem dali. E nesse período de ouvir coisa, descobrir coisa, eu conheço o Boyz II Men. Aí eu conheço o Boyz II Men, conheço o Take Six, era uma banda que eu acompanhava, mas eu não tinha tanta proximidade. Eu fui me aproximar um pouco depois, porque era mais complexo. Eu vi algumas bases tuas muito semelhantes ao Blackstreet. Exatamente. Era a próxima banda que eu ia citar, porque o Ted Riley, que foi um produtor musical que eu conheci trabalhando com o Michael Jackson. Por que eu cito muito o Michael? Vou só deixar assim, às vezes as pessoas falam, cara, você fala tanto do Michael. Eu gosto muito de Michael Jackson, desde a infância, desde a Motown e tudo. Mas o Michael Jackson é uma força da natureza, né, cara? É um som mundial. Quando o Michael Jackson lançava coisa, chegava aqui no Brasil e chegava na Indonésia. Então, assim, muitos artistas hoje a gente tem acesso, você digita no seu Spotify, já aparece tudo que você quer ouvir. Naquela época não era assim, né? Falando no começo dos anos 90, final dos 80, começo de 90, não tinha nem internet, né, cara? Então, o Michael era uma coisa que você ia numa loja, você ia num supermercado e tinha o disco dele para vender. Verdade. E era próximo dessa linguagem que nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, eu ouço Dangerous, do Michael Jackson, no começo dos anos 90, eu falei, cara, isso aqui tá diferente. Eu vi que o produtor já não era mais o Quincy Jones, e aí eu comecei a perguntar quem era o cara que estava fazendo aquilo. Aí eu descubro que é o Ted Riley, lendo a ficha técnica. Na sequência do Dangerous, que era paralelo a isso, o Ted Riley estava lançando um monte de coisas, e ele estava lançando o Blackstreet, que era teto, e ele sempre juntou quatro caras que cantavam muito bem, né? 3 caras que cantavam muito bem, e ele, que era o produtor, que se divertia fazendo aquilo ali. Então, quando eu conheci o Ted Riley com o Blackstreet, porque eu só conheci o Ted Riley produtor, quando eu vi o Ted Riley dentro de uma banda, fazendo um som mais urbano, porque o Boyz II Men era uma banda que eu gostava, mas eles tinham 2 coisas que eu achava que era muito complicado e distanciava a gente. Primeiro, é que eles tinham um lance da música a capela. Perfeito. E eu sempre achei que a música a capela no Brasil seria uma coisa mais difícil de dar liga, sabe? Porque a gente aqui, a gente não é muito ligado nessa coisa do canto, de usar a voz como um instrumento. Num geral, hoje em dia isso é muito mais difundido no Brasil. Hoje em dia tem, né? Hoje é mais fácil a gente falar desse. Você está falando do Boyz II Men, mas o Take Six também tem essa característica de uma coisa mais a capela. Exato. E já, então, por isso que eu falei para você que eu fui me interessar mais pelo Take Six um pouco depois. Porque eu conheci o Take Six no começo, eu tenho os 2 primeiros álbuns que eu comprei naquela época, no começo dos anos 90. O primeiro, né, da capa preta, que tem os rostos deles assim, e o segundo, que é um dos discos mais brilhantes que eu já ouvi na minha vida, que é o So Much to Say, né? Esse So Much to Say é o segundo álbum do Take Six. Eu já tinha esses discos naquela época, mas eu não me amarrava neles. Eu achava legal, assim, tipo, mas eu achava muito distante. O Boyz II Men eu já achava uma coisa um pouco mais próxima, mas ainda tinha muito essa coisa do a capela. E aí eu ficava pensando, putz, cara, essa sonoridade eu não sei se a gente vai conseguir fazer, eu não sei se vai dar liga com o que eu tô pensando. Eu nem sabia exatamente o que eu tava pensando.
Mas quando eu vi o Blackstreet com o Ted Riley, Aí, que era uma... aí vem aquela riqueza de retaguarda, de bases, de lua, Exato, bicho. exato, que era um trabalho de um produtor bem mais... pô, é o Ted Riley, né, cara? É um gênio por trás da coisa toda. Quando eu ouço aquilo, com 14, 15 anos, aquilo, aí eu falei, opa, achei um caminho aqui. Aqui tem um caminho. Eu gosto disso aqui. E aí eu comecei a brincar de entender o que ele estava fazendo. E aí eu comecei nessa de brincar, de entender o Ted Riley, de entender os produtores envolvidos no disco do Blackstreet, mas basicamente era ele, era tudo a cabeça dele. E aí, cara, tinham três produtores maravilhosos, né? Os discos do Blackstreet, para quem está ouvindo a gente aqui, provavelmente quem está aqui conhece, quem não conhece, por favor, ouça o quanto antes. Os primeiros são maravilhosos. E aí, cara, a partir daí eu falo, putz, eu acho que eu podia juntar uma galera aqui no Brasil e fazer alguma coisa nessa onda, só para a gente se divertir, sem pretensão nenhuma. Por quê? Porque a gente nunca teve uma referência desse som aqui, né? Os quartetos que a gente tinha eram, naquele momento, quarteto Arautos do Rei, né? Uhum. Tradicional zaço, adventista e tal. Era o que eu conhecia. E o quarteto Alfa, que era uma galera que já fazia um som um pouquinho mais descolado, vamos dizer assim, mas eram todos caras mais velhos e que faziam um som assim, no máximo uma coisa meio spiritual, do up, e tinha muita Mas coisa de... e não é uma tradição assim de quartetos de influência black. Não. É uma outra vibe, né? É uma Outra outra coisa vibe. de uma harmonia vocal, né? Era Sim, mais sim. da coisa da harmonia vocal. Inclusive, a divisão de vozes é um pouco diferente, abre Sim, muito. O black, às vezes, é mais uníssono, né? exato, exato. A forma da construção dos arranjos é diferente, né? Ah, Então, quando eu vi o Blackstreet, e aí eu olhei e vi um cenário aqui no Brasil que não tinha nada parecido, pelo menos não que eu conhecesse. Nessa época eu já era um cara que estava revirando loja de disco, bicho. Todos os donos de loja de disco aqui em São Paulo me conhecem daquela época. E a maioria me ama, porque eu cansei de deixar salário inteiro em loja de disco, assim. Porque a gente comprava disco importado na época, né? Os discos vinham de fora e tal. Então, além dos discos que eu chegava e comprava, eu encomendava disco pra caramba, porque eu sempre li muita revista. Aquela galeria do rock tinha um montão, você frequentava aquela galeria? É de lá mesmo que eu tô falando, cara. É lá, se eu passo na rua lá até hoje, os caras me cumprimentam de longe. Tal. Sumido e tal. Eu morava lá, cara, porque eu trabalhava ali no centro de São Paulo. Então eu saía do trabalho, tanto na hora do almoço quanto durante o dia, ou a hora que desse, eu ia para a galeria para ouvir música, para falar sobre música, para comprar música. Cara, era o paraíso para mim. É até hoje, mas hoje eu vou menos lá, porque o acesso à música mudou, né? De anos para cá mudou, então eu não preciso ir até lá para buscar música. Hoje eu não vou mais lá para buscar música, eu vou lá para encontrar amigos. Mas é um point clássico, inclusive quando você vier para São Paulo, a gente vai tomar um café lá. Com certeza. Como é que você uniu os meninos? Então, voltando. Quando eu ouço Blackstreet, eu falo, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa parecida aqui. Vamos fazer uma experimentação disso aí. Aí eu começo a fazer umas bases no meu teclado, começo a compor algumas coisas nessa direção, e aí a igreja tem um papel importante nisso, porque essa vida em comunidade que a igreja promove, coloca você em contato com galera da sua geração, né? Você convive com pessoas que às vezes não são do seu convívio. E uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, a igreja é um cenário que dá muitas oportunidades de você agir musicalmente. Exato, exatamente. Era aí que eu ia chegar, porque a igreja me aproximou de pessoas que moravam no mesmo bairro que eu, mas a gente não convivia porque a gente não se via, mas a gente acabou se vendo e se conhecendo por causa da igreja. Foi lá nessa igreja, numa igreja batista de bairro, que minha mãe é de lá até hoje, Igreja Batista Nova Aliança, igreja que eu tenho um carinho enorme, tenho grandes amigos lá, enfim. E vou lá com frequência, assim, para rever os amigos. A minha mãe frequenta lá, como eu já disse, e lá nessa igreja, eu comecei a frequentar essa igreja com 16 para 17.
eu comecei a frequentar essa igreja. Uhum. Na igreja eu conheço o Sandro. O Sandro. O Sandro era de lá. Pouco tempo depois, o Will começou a ir lá também. O Will. E o Carlinhos não era de lá, mas era um cara da região. Então ele sempre aparecia. Entendi. Ele gostava de música, ele aparecia por lá. Eu já É qual tava... bairro? Silveira é qual bairro? É qual bairro? Isso acontece aqui próximo ao Jabaquara, em São Paulo. Perto do Jabaquara. É um bairro que chama Casa Palma. Casa Palma. Palma, é. E a gente começa nessa igreja, Igreja Batista Nova Aliança, que é na Casa Palma ali. O Will, a entrada do Will foi a última coisa que aconteceu na banda. Uhum. Porque ele frequentava a igreja, mas ele não era um cara muito próximo. Assim, eu conheci o Will antes deles. Eu conheci antes do Carlinhos e do Sandro. Os nossos pais eram amigos. Meu pai era amigo dos pais do Will. E então a gente já se conheceu antes. Eu conheci o Will, sei lá, com uns 10, 11 anos, talvez. Uhum. No máximo 12. E aí a gente foi convivendo, mas eu morava no interior de São Paulo nessa época. Quando eu venho para São Paulo e vou para essa igreja, eu conheço o Sandro e a gente se aproxima e eu começo a pensar, pô, acho que vai dar para botar em prática a minha ideia. Maneiro. Porque a gente ouvia o som junto. Eu comecei a mostrar para os caras algumas coisas que eu gostava. Falei, mano, o que você acha disso daqui? E aí, lembrando que, assim, a grande diferença nessa história é que a maioria desses caras não estavam envolvidos com música. Sim. O Sandro era um cara que cantava na igreja, mas de diversão ali. Ele não era um cara ligado em música como eu. Vivia estudando música e com a cabeça enfiada dentro da música. O Sandro fazia música na igreja, a gente se encontrava no final de semana, cantava para se divertir ali e tal. O Carlinhos também. O Carlinhos era um cara que gostava de música, gostava de R&B muito, mas não tinha nenhuma ligação musical, não fazia nada, não participava de nenhuma banda. Mas a gente se aproxima. Eu mostro para os caras as coisas que eu estava pensando. Falei, ó, Boyz II Men, Blackstreet. O que vocês acham da gente brincar com isso aqui? E uma coisa importante é que eu precisava testar as ideias de harmonia vocal que eu tinha na minha cabeça. E eu não tinha como botar isso em prática, entendeu? Quando os caras topam a aventura da gente fazer um som juntos, aí eu começo a falar, você faz essa voz, você faz essa voz, você canta nessa parte canto eu, nessa parte canto o outro, sabe? Uma coisa meio experimental mesmo, adolescente descobrindo possibilidades musicais. Maneiro. Os caras toparam. Durante um tempo a gente foi 3 só, antes de virar uma banda, nós éramos só 3 amigos que se reuniam para cantar, e a gente ensaiava numa salinha onde eu dava aula. Dava aula de canto nessa época, e aí a gente ensaiava nessa salinha. Depois de eu conheço o Fábio Macari, que foi um cara muito importante nesse contexto todo. O Fábio vem para trabalhar com a gente como compositor e como arranjador. E aí começa a se cristalizar mesmo a ideia da gente virar uma banda. Fala, pô, vamos levar isso aqui para frente, cara. Vamos se divertir mais com essa ideia e tal. A coisa começa a tomar corpo. A nossa primeira apresentação, tem um dado importante aí. A nossa primeira apresentação, o FLG, tinha 6 pessoas. Ah, é? Quando a gente começou, a ideia não era exatamente ser um quarteto. Era ser uma banda. Ah, sim. Porque tinha batera. Tinha batera. Oi? Porque tinha batera? Não, porque não tinha... a ideia do quarteto, na minha cabeça, não era fechada. Você entende? Entendi. Eu tinha a ideia de ser um produtor, de ficar meio ali tipo Ted Riley. Pra você ter uma ideia, eu não queria nem cantar. Eu não queria cantar. A primeira apresentação que a gente fez, pouca gente sabe disso. A primeira apresentação que a gente fez foi no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, numa casa noturna, uma casa de show. O Fábio Macari descolou esse lugar, acho que ele conhecia o dono, ou conhecia o DJ. Os caras arrumaram uma noite pra gente lá, uma quinta ou sexta-feira. Tinha umas 20, 30 pessoas na casa. E a gente foi, e eu já tinha umas bases que eu tinha feito no teclado. A gente tinha um showzinho de umas 8 músicas, assim. Legal. Só que nessa primeira apresentação, aí eu chamei o Robson Nascimento. Animal. Tava o Rob, tava o Maurílio Santos. Animal. Banda rara. Tava o Daniel Quirino. Eu fui chamando os meus amigos, né? Porque nessa época eu já gravava também. Eu já tava vivendo em estúdio aqui em São Paulo.
Então eu convidei esses meus amigos, falei, cara, vamos fazer, pintou um lance aí pra gente fazer um som, não sei o quê. Aí mostrei para os caras as ideias que eu tinha, os playbacks e tudo. Algumas canções eram minhas, eram autorais, outras músicas eram meio covers, assim, tinha uma, sei lá, tinha arranjo do Ademar de Campos, tinha Aham. arranjo de artistas que a gente gostava, não lembro. Sei lá, podia ter Carlinhos Félix, podia ter Uhum. várias coisas que eu gostava e eu reharmonizava, colocava uma batida mais R&B e tal, falava, vamos cantar isso aqui. Aham. Enfim, a nossa primeira apresentação foi assim, cara. Foram 6 Legal. caras. Era o Maurílio, o Dani Quirino, eu, o Macari e o Sandro. Maneiro. O Carlinhos nem foi na primeira. Legal. Aí, quando acabou essa apresentação, os caras olharam para mim assim, eu lembro até hoje. Eu era um mascote, né? Eu sempre fui o mais novo da turma. Aí o Maurílio, o Rob e o Dani, assim, os meus amigos olharam assim e falaram, cara, legal essa sua ideia e tal, mas não é pra gente não. A gente veio aí só pra te abraçar mesmo, porque a gente é amigo e tal, mas a gente tá fora. Na primeira apresentação, assim, cara, os caras, não, a Aham. gente tá fora, não é pra gente essa ideia, não. Aí eu falei, ah, legal, cara, tá bom, Tranquilo. Vida que obrigado. segue. Uma vida que segue. E beleza, e a gente é amigo até hoje, tal, a gente ainda ri disso às vezes. E aí, nesse dia que os caras falaram, a gente tá indo embora, eu falei, putz, cara, eu preciso agora então de gente para seguir com a Uhum. banda. Aí eu conversei com o Carlinhos, falei, Carlão, vambora, cara. Vamos nós. É nóis, vamos nessa. Aí ele falou, beleza, eu vou me organizar e tal. Ele trabalhava como cobrador de ônibus aqui em São Paulo, era uma loucura. O turno dele, sabe? O cara trabalhava Uhum. até a madrugada. Era uma coisa difícil da gente de encaixar. E aí o Sandro também já estava na faculdade, sabe? Despontando para a vida. Todo mundo ficando, passando da adolescência para a vida adulta. Eu já estou Aham. falando um pouco mais para frente. Estamos falando de 98, Sim. 97, 98 foi pouquinho antes da gente se conhecer. Aham. E aí, por último, veio o Will. Veio o Legal. Will para a banda. Eu fiz uns testes com alguns outros amigos antes. Eles participaram da banda com a gente, gravaram. A gente fez algumas demos. Teve situações que, putz, ainda não é isso, enfim. Aí um não podia por um motivo, outro não podia por outro. Banda, você sabe como é banda. Eu sei. Aí eu falei com o Will, de novo. Falei, Will, cara, tá faltando um. Vamos nessa, você gosta de música, a gente tem isso em comum. Vamos aí. Putz, a gente insistiu no Will uns 3 meses, cara. Putz, ele não queria, nem a pau. Eu falei, mano, aparece lá no ensaio. Porque a gente já era amigo. A Uhum. música era mais uma coisa dentro da nossa amizade. Eu, Sandro, Carlinhos, a gente ficou amigo. A gente Uhum. convivia, a gente saía no namorar naquela época. Então era aquele Uhum. assunto, entendeu? O que eu vou fazer da minha vida? Carreira, Uhum. um bom emprego, música, mulher. Era o papo de adolescentes convivendo ali, Sim. periferia. Aham. E dentro desse universo, a gente tinha essa coisa em comum que era, de repente, começar um projeto que podia virar uma banda ou virar alguma coisa, enfim. Aquele sexteto não foi para frente. O Fábio Macari, ele participava com a gente só como rapper, porque ele não cantava. Se ele cantasse, certamente ele seria o quarto elemento do FLG. Naquele momento não tinha por que ele não ser. Mas ele não cantava, ele era um cara que compunha e fazia uma rima ali, mais ou menos, mas o lance dele mesmo era produzir. Então a gente precisava de Uhum. uma coisa. Aí insistimos no Will. Cara, isso durou um tempo. O Will aceitou. Quando o Will aceitou, Mas- a gente começou, coincidentemente, nessa época, a fazer algumas apresentações no bairro. A gente começou a tocar lá Uhum. na igreja. Como era um som diferente do que a galera estava consumindo, isso começou a espalhar. A galera começou, os caras estão se juntando, fazendo um som, não sei o quê. Aí já a igreja do outro bairro já chamou, aí o amigo chamou, aí daqui a pouco a gente cantou num casamento, aí a gente cantou numa Maneiro. festa de anos de não sei quem, entendeu? Foi assim. Maneiro. E Legal. aí, cara, pouco tempo depois, nesse período eu continuei compondo, Uhum. e pouco tempo depois a gente tinha o repertório, aí a gente vai pro estúdio para gravar o disco, porque voltando um pouquinho, assim que a gente se juntou para ensaiar,
a gente gravou a primeira música, que foi Nada é Maior. A gente gravou Nada é Maior em 95. Uhum. 1995, experimental. A gente gravou meio assim, tipo, vamos pro estúdio aí, vamos gravar alguma coisa, só para ver. E foi assim que nasceu, assim. Eu Legal. considero que nasce em 95 porque foi a primeira música que tocou no... Legal. Agora, Silveira, tem essa formação do FLG, mas como você estava falando, o teu envolvimento com música era permeado pela formação do FLG, mas você gravando com outros, produzindo outras coisas, compondo, fazendo uma série de coisas. Aí surge na tua vida assim, um momento, porque eu te conheço no FLG, aí surge um momento do lance da trama, e vem algumas oportunidades bacanas, assim, que a gente se sente muito representado por você, que é perceber você assim com uma galera da música secular top, que eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, que dava muito orgulho de te ver. Eu, por exemplo, quando eu vi que você estava sendo convidado para fazer os arranjos vocais da Gal Costa, porque a Gal Costa é um ícone da música popular brasileira, né? A Gal tipo assim, é uma voz que representa as grandes vozes mulheres do Brasil, da história do Brasil, né? Um tesouro nacional. Um tesouro nacional. Aí vê o Silveirinho ali, trabalhando com os vocais da Gal. Pô, cara, é muito legal, conheço o Silveira e tal. Como é que pintou o convite? O que você pode trazer, assim, de lembrança desse período ali, de falar assim, ó, uma coisa que eu aprendi com a Gal é o seguinte, com a Gal a parada é assim. A Gal, cara, ó, vamos resumir, porque é história longa esse aqui. É longo, Não, é muito papo, a gente tem que marcar outra live, já vou avisando. Vamos embora. Agora, nesse tempo que a gente está vivendo, brother. É verdade, é verdade. A gente tem essa ferramenta aqui para a gente falar. Eu estava trabalhando com César Mariano. Trabalhando com César Mariano, gravando. Ele participou do meu disco, do meu segundo disco Pela Trama. Ele tocou piano na última faixa do meu disco, que é Ninguém Mais. Uma música que eu compus dentro do estúdio ali, era a última do álbum. E aí o César chega, o próximo trabalho depois do meu era o da Gal. E aí o César ia produzir esse álbum. E aí eu já estava, por causa do convívio na trama, eu já estava próximo do César, já estava assistindo as coisas dele. Quando ele vinha para São Paulo, eu ia assistir. O João Marcelo apresentou a gente. E aí, a minha admiração do César, né? Que também é um outro patrimônio nacional, né? Sim, um dos nossos grandes arranjadores e dos mais geniais dos vivos, né? Sim. Tocou com a Elis na vida toda, assim, né? Boa parte da vida. Então era um cara lendário, assim. E aí eu tenho contato com esse cara. De repente eu tô com esse cara jantando, conversando sobre música, e ele me falando das influências, e naquela época a gente falava muito sobre o Kirk Franklin, e das coisas que ele ouvia, porque ele mora em New Jersey já há muitos anos, o César. Eu não sabia. Mora lá no Vem para o Brasil 2 vezes por ano para tocar, mas ele mora lá já há muito tempo. E ele me contando das coisas que ele faz lá. Tipo, e aí, César, lá com quem você toca? Fala, cara, lá eu toco com o George Benson. Lá eu toco da minha geração, assim, bem tranquilo, assim. A gente se reúne, faz um som, cara, eu, o Benson e tal, e ele vai contando, na época, ele me contando essas coisas, e eu, maravilhado. E aí, eu terminando meu disco na trama, chega o César. Chega o César para começar o disco da Gal. Aí, o Luiz Paulo Serafim, que estava mixando o meu disco, ele gravou e mixou o meu segundo disco. O Luiz fala para mim, Silveira, o César tá aí, cara. E essa última música era piano e voz, a Ninguém Mais. Ele falou, se a gente, de repente, conseguisse afinar esse piano, já aproveitava que, vai começar a gravação da Gal, e aí, já conversa com o César, quem sabe ele grava esse piano para você, não sei. Aquela de estúdio, né? A gente se encontra nos corredores ali do estúdio e tal, e as possibilidades acontecem. Aí, eu conversei com o César. Falei, César, tô gravando aqui uma música, tô até sem jeito de falar isso com você. Tô até sem jeito. Era uma música piano e voz e eu tocando piano e cantando. Falei, tô tentando tocar esse piano e cantar aí, mas a gente já tava no segundo take.
Mas assim, era uma música, putz, cara, que eu tava, como sempre, me divertindo. Não tinha nenhuma Ah, expectativa de que a música fosse ser um grande sucesso dentro do disco. Aí o César deixou eu ouvir a música. Acendeu um cigarro, cara, nunca esqueço. Pô, deixa eu ouvir. Aí, pô, deu play, ele fumou o cigarro dele, ficou ouvindo. Põe de novo. Põe de novo. Eu falei, vixe, cara, vai vai me falar. detonar. Vai detonar e com razão. E eu vou ouvir tudo, né, cara? Tô do lado Aham, de boa. dele. Aí ele ouviu e falou, cara, o piano tá afinado? Falei, ó, ele foi afinado esses dias aí, não sei como tá, mas vai precisar afinar porque você vai usar. Ele falou, não, eu não vou usar esse piano. A trama tinha um Steinway. Aham. E, e aí ele falou, eu não vou usar esse piano, eu vou usar o que eu sempre uso, o Yamaha C7, que é o meu piano de sempre e tal. Hum, Mas se o piano tiver afinado, eu gravo esse piano para você sim. uhum. Cara, Caramba. parou, né? Eu falei, nossa, não acredito e tal. Era o meu último dia de gravação. Mas, Resumindo, o César tocou o piano, cara, uhum. tocou o piano com aquela linguagem, um take. Aham, E animal. a gente gravou em tempo real, ele tocando e eu cantando. Pô, Animal. maravilhoso. E eu com a voz até meio não sei o quê, nessa faixa, que eu tava emocionado, porque o disco tava acabando, o César ali tocando, a gente indo embora, eu tava morando no estúdio já há uns 2 meses. Cara, um Uhum. monte de coisa vem junto ali. É. Uhum. Quando eu acabei de gravar a voz guia, fui gravar uns vocais. E aí o César tava na sala, falei, pô, César, fica aí, me ajuda, pô, o que você tiver de ideias, fica à vontade. Cara, eu fui gravando os vocais, ele falou, pô, não vou falar, não tenho o que falar, cara. Você É. tem tudo na cabeça, executa aí o que você tá pensando. Eu perguntei Maneiro. pra ele umas 2 vezes, assim, César, você quer falar alguma coisa? Ele falou, não, não quero falar nada, eu quero te dar um abraço na hora que você voltar pra cá, gostei muito e tal. Pô, foi aquela festa. E eu, pô, Maneiro. transportando de alegria. Nesse momento, ele me fala assim, ó, vou começar o projeto com a Gal e acho que a gente podia fazer uns experimentos aí. Falei, Caramba, que cara, legal. você acha? Pô, depois do que a gente fez hoje aqui, cara, acho que a gente tem que continuar. Sabe aquela empolgação de música? Mas aí eu fiquei meio assim, falei, ah, não sei, né, cara? É a Gal Costa, bicho. Entendeu? É. Não sei. Por outro lado, é tá falando, entendeu? Que é o produtor do disco. Então, se o produtor falar, Gal, tem um cara que eu acho que você precisa ouvir e tal, não sei o quê. Aí ele falou, ó, vem depois de amanhã. Amanhã eu vou gravar a primeira música, vou fazer um arranjo simples. A gente vem depois de amanhã, ou vem depois de alguns dias, eu não me lembro, assim, com precisão. Mas era coisa rápida. Uhum. Aí a gente grava uma e manda pra Gal. Se a Gal gostar, bicho, a gente manda a brasa nas outras. Legal. Cara, eu fui pro estúdio morrendo de medo, assim, puta, nervosaço. Uhum. Gravei vocais com ele de uma primeira música que eu acho que chama Te Adorar. Esse disco que a gente Uhum. gravou junto chama-se Hoje. Para quem estiver ouvindo Aham. aqui e quiser, tá? É um disco da Gal que chama Hoje. E esse é um disco especial, que era um disco onde a Gal gravava novos compositores. Uhum. Então, por isso também tinha a ver o César me apresentar para ela, porque era um disco onde a Gal só estava gravando novos compositores. Sim. E eu, ser um cara novo dentro do projeto, tinha a ver com a linguagem do disco. Mas é um disco, cara, que, de novo, ali só tem, sei lá, talvez só eu mesmo, assim. Uhum. Porque Uhum. os compositores eram grandes compositores, eram novos Entendi. compositores para o Brasil. Mas Aham. eram gente, era gente que já tinha trabalho, pô, consagrado, tanto compositores como arranjadores. E os músicos, pô, tem Edu Martins, Robinho Tavares, o Uhum. Jurinho, Batera. Uhum. Pô, o time é bom. E o César, né? Verídico. Porque depois, inclusive, você participou da Concept de gravação, mas tu também fez parte da gig que fez a turnê, não foi? Fiz a tour do Hoje. Na verdade, a gente gravou alguns vocais de apoio, né? Porque Uhum. ela viajava com uma banda reduzida. Então, Uhum. eu gravei os vocais de apoio para situações caso eu não pudesse estar. E aí eu montei um time. Tem uma coisa curiosa, só um parêntese aqui. O César, quando a gente gravar o disco, o César falou assim, Silveira, arma um vocal, um backing mesmo, que talvez a Gal prefira uma sonoridade mais de backing. Aham. Então eu liguei para os amigos, falei, ó, pintou aí Gal Costa pra gente fazer e tal, fica no esquema que os caras, Ah, nossa, e tal. Eram umas 4, 5 pessoas, e eu liguei para todo mundo e falei, ó, agora a gente tá na dependência do César. Quando o César ligar,
a gente Aham, ataca. Vamos ver como perfeito, vai ser. perfeito. Só que aí o César me chamou, para fazer a guia para mandar pagar, o César chamou só eu. Ele falou, ó, grava Aham. só você vocais e tal, vamos ver o que ela acha. Cara, ela gostou tanto e ele também, que eles falaram assim, agora vamos deixar desse jeito. Usou Pensa. aquilo como base, todas as tuas bases como a base do backing. Exato, falou, grava só você. Aí eu tive que ligar para meus amigos e falar, putz, não vai rolar gal, cara, mó saia justa. Derrubou a Mas gente daqui. tu traz na lembrança alguma oportunidade de estar com ela e ela fazer alguma observação em relação aos vocais, assim, alguma dica, assim, ela, pô, gostei disso, ou isso aqui eu prefiro assim e tal. Tem alguma coisa que te traz a lembrança, esse envolvimento musical com a Gal no aspecto de vocais? Cara, assim, eu me lembro pouco dela opinando nesse aspecto, por quê? Porque ela não ficou com a gente no estúdio o tempo todo. Uhum. Ela Ela estava, confiava no que o César apresentava. exatamente, ela estava no meio de uma tour, alguma coisa assim. Então, eu me lembro de estar no estúdio com a Gal durante esse processo de gravação do disco, que demorou, sei lá, uns 2 meses, talvez. Eu me Uhum. lembro de estar no estúdio com ela umas 4 vezes. Aham. E assim, ela muito séria, muito concentrada, muito certa do que ela queria, né? Uma pessoa que Uhum. já acertou muitos hits, né? E já É. errou muito, com certeza Uhum. também. Já gravou muita coisa que não deve ter gostado. Me chama a atenção isso que você comentou, Silveira, como produtor, você, que a impressão que eu tenho é que os caras assim que fazem muito sucesso, eles têm muita convicção do que eles querem, né, cara? Muita, muita, Muito. muita. É meio que uma identidade desses caras, né? Parece que o som já está devidamente identificado na memória afetiva, musical, emocional deles. Tipo, eu quero isso aqui. Exato, Lincoln. Assim, tem pouco espaço para dúvida por uma série de fatores. Eu acho que o primeiro ponto é a experiência. Eles têm experiência, eles sabem, é o famoso know-how, né? Eles É. sabem Uhum. do que eles estão atrás, eles sabem o que eles estão buscando. Uhum. Então, Uhum. é isso aqui que eu quero. E quando você É. mostra uma coisa que não é, não é isso não. Não, 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 Obrigado, não. tá, mas não é isso. Então, é Uhum. assim, é uma certeza, e isso com a Gal foi assim, cara, brilhante no estúdio ter esse contato, de ver a certeza dela, mesmo trabalhando com novos compositores, e o César apresentando arranjos e possibilidades diferentes para ela com uma Uhum. personalidade super forte, sabe? Aham. Decidida, não tinha em nenhum momento, não sei, nunca ouvi, não sei no estúdio. Era sempre, acho que sim, por isso, por isso, por isso. Acho que não, por isso, por isso, por isso, sabe? Sempre defendendo argumentos, sempre se posicionando muito. E ela e o César conversando era um duelo de titãs, né, cara? Duelo Então, de titãs. se a gente for por aqui, assim, ela, não sei, você acha melhor, mas não sei, acho que por aqui, talvez por isso, por isso. Cara, era sempre muito enriquecedor ver aquela conversa e ter esse convívio. Por isso que eu falo que é uma pós-graduação que você faz, porque Top. você não vai para faculdade nenhuma, cara. Na É. Berkeley não vai ter de dois artistas dentro do estúdio nesse nível, trabalhando e você presenciando aquilo e sendo parte daquilo. Sim. Cara, Então, tem um monte de gente maravilhoso. famosa pintando por aqui, tá a cantora Raquel Melo, que eu tava até com ciúme. Ela entrou aqui e falou: Te amo, Silveira. Eu falei, poxa, e o te amo pro Lincoln Lira? Aí ela falou, te amo, Guruná, que era um jargão que eu usava no programa. Ah, é Então, demais. isso, A Raquel que eu conheci no Singers, é essa, Raquel? isso Ou é é essa, outra? essa, essa. Do Cad Putz, beijo Singers. pra Raquel, cara. Fere. Uma excelente vocalista, uma cantora top de black music, Não, animal. Entendeu? maravilhoso, time maravilhoso. Aquela É, turma, inclusive, que chamaram foi, ela. na verdade, eu vou botar uma pilha nela. Ela foi abocanhada pelo pentecostal, mas no fundo ela é black music, meu irmão. Black É que tem uma music. coisa importante da gente dizer agora aqui, já que nós estamos nesse assunto. O pentecostal é black, cara. O pentecostal é black total, Uhum, total. uhum. Eu vejo total influência de black, de soul music no universo de música pentecostal. O que eu entendo hoje, como produtor e olhando de fora a coisa, Mas, é que desculpe te interromper. Ele foi meio sediado por uma onda de forró, por uma isso que onda eu, de mas isso é sertanejo raiz brasileiro, que deu uma Lincoln. piada nele, entendeu? Isso é coisa de Deu, brasileiro, que o brasileiro mistura. deu uma corrompida no black, entendeu? Mas é coisa de brasileiro. O brasileiro mistura estrogonofe com feijão, cara. Entendeu? É.
assim, são coisas que não pode. Não é que não pode, nada não pode. É, Mas na teoria você não funde essas duas coisas. Eu acho que o exato. pentecostal ele dá essa derrapada porque ele quer agradar todo mundo, aí ele pega um monte É. de coisa do todo lado, aí ele põe farofa no risoto, sacou? E aí joga uma lagosta em cima, assim, tipo, é muito o que os caras fazem, os produtores. Assim, Silveirinha, a gente está caminhando para o final. Eu fico mó preocupado porque é tanta coisa que eu tinha para conversar contigo, mas de verdade, a gente vai marcar outra, tá bom? Como assim, pô? Eu nem sei Agora, quanto tempo aqui. deve ter uns, acho que mais uns 8 minutos só. E eu Bora. queria que você falasse um pouco da experiência que você teve também bacana com o Zoli e com o Ed. Mas eu queria Ah, também, de novo, eu queria insistir assim numa dica. Porque ontem eu estava conversando com o Kinder, aí o Kinder falou assim: que o William Magalhães, da Black Hill, chegou para ele e falou assim: Ô Kinder, eu quero um bumbo e uma caixa só. Tipo assim, os caras, às vezes, esse lance da identidade do que quer, entendeu? exato, E exato. eu queria que você falasse, por exemplo, do que você lembra de uma observação bacana do Zoli, que é um cara da música black nacional também bacana, e do grande Ed Mota, que você também trabalhou como produtor. Alguma lembrança rapidinho que você tenha que marcou você? Pô, esse cara, ele quer isso aqui. Ó, então, a Gal, como eu te falei, só para pontuar a Gal, o lance com ela era esse, era muita certeza. Não, ela não queria muitas harmonias vocais, Uhum. era uma coisa mais objetiva. Tanto é que tem muita coisa que eu faço uníssono com ela, só para dar um Nisso. corpo pro Uhum. vocal dela. Então, Uhum. essa era uma coisa que era bem pontuada nas conversas quando a gente tinha falando de arranjo vocal, assim. Era tudo bem comedido e tudo bem colocado, tudo bem, porque os meus vocais são altos pra caramba no disco. Isso é uma coisa assim muito gratificante que eu tenho, assim, porque é alto. Geralmente o backing vocal em música pop brasileira é bem lá atrás, né? É, Afinadão. é só o cheirinho, só o É cheirinho. só um cheirinho. No disco da Gal 1 hoje você vai ouvir minha voz altona, assim, cara, tô lá na frente. E quando Maneiro. a gente foi pra tour também, quando a gente fez Altas Horas, fizemos Jô, a gente fez alguns programas de TV e acho que algumas apresentações, eu não lembro, cara, faz algum tempo isso. Isso aí, essa observação, cara, eu tenho que voltar essa conversa contigo. É porque às vezes a galera não sabe. Eu vi o Michael Jackson no This Is It falando sobre isso. Porque às vezes a mix, o plano de mixagem que foi gravado, não é a mix do ao vivo. E, Exato, e ele, exato. Michael, se sente constrangido e aborrecido quando o arranjador dele pergunta se ele quer a mesma mix. Ele fala assim, ué, Exato. como outra mix? Eu quero a mix da forma que foi levantada no disco. É E, isso. cara, isso é um assunto muito interessante. Aí você falou que ela obedecia a mesma mix da gravação No no disco. E o técnico tem uma função importante nisso, né? O Luiz Paulo Serafim, muito, muito. ele fez questão de manter essa identidade e ele levou isso pro disco. Falando de Ed e Zoli, eu trabalhei com o Zoli primeiro, eu trabalhei com o Zoli antes de trabalhar com o Ed. Eu conheci o Ed antes, eu conheci o Ed em Uhum, 98, mas nós trabalhamos depois. Entre conhecer o Ed e trabalhar com o Ed, eu trabalhei com o Zoli. A gente uhum. fez um disco dele de sucessos. E o Zoli, cara, ele tem um lance engraçado, assim. Ele é um cara que gosta muito de harmonia. Ele pedia umas harmonias bem simples, mas que preenchessem, assim. Tipo, eu lembro dele falando do Rhodes, da gente no estúdio, ele falando, não, 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 Dom, um pouquinho mais do Rhodes, mas sem essa ponta na guitarra, não sei o Uhum, quê. Assim, essas conversas, coisas mais musicais mesmo, assim, uhum, de como, uhum, como a minha guitarra vai conversar com isso aí que você está fazendo. uhum. E sempre o Zoli sempre quis coisa mais para frente, assim, né? Mais up-tempo, mais É. dançante. Eu lembro dele falando disso com a gente no estúdio, assim. E já ao contrário do Ed. O Uhum. Ed, quando a gente fez o piquenique, a última coisa que o Ed estava preocupado é se ia ser dançante ou não. Ele não está nem aí para isso. Pelo menos Entendi. as nossas conversas, mas assim, com o Ed é um cara Uhum. extremamente exigente e perfeccionista, e É. por isso que o trabalho dele tem a impressão digital de excelência que tem. Ele tem um. Eu estava vendo uma live com ele.
Brother, eu acho que ele em outras profissões ele ia ser um cara absurdo, sabe? Igual o Pelé no esporte. Se o Pelé jogasse outra coisa, dizem que ele ia ser animal. Porque Exato. ele tem uma performance física, um absurdo. O Ed tem uma memória que é um negócio cavalar. Não, eu brinco que o Ed é o maior database que eu conheço, cara. Não tem nada para... Impressionante. Impressionante. É não tem nada igual. Todas gigante. as nossas conversas sempre foram muito enriquecedoras. Até hoje são sempre muito enriquecedoras. Você sentar com o Ed para conversar, cara, tomar um vinho e falar não só de música, não, falar da vida. Você começar a falar de filosofia com ele, a falar de chá, bicho, chá. Bicho, ele começa a discorrer chá, que você vai falar, pô, eu nem tava. Tem um ponto certo da fervura da água, aí tem o certo de colocar o saquinho, aí a xícara, o material que você põe a xícara vai influenciar na temperatura da água, bicho. E ele vai, e aí se você for pesquisar se o cheque tem fundo, você vai ver que tem, cara. Ele não fica jogando conversa com esse cara tá falando um negócio que não tem nada a ver. Tem a ver, cara. O Silveira, infelizmente, a gente vai ter que dar uma segurada e a gente volta. Tipo, semana que vem a gente pode marcar? Bora, cara, bora. Eu tô aqui. Então, semana que vem a gente marca. Mas de pronto eu queria te agradecer muito, cara. Você é um cara muito gentil. Eu tenho maior admiração pelo teu trabalho, sou seu fã. E é sempre muito legal conversar com você e te encontrar, brother. Muito obrigado mesmo. Cara. Muito bom, obrigado. Ó, enquanto isso, pessoal, para quem ainda não ouviu, tá lá o nosso podcast, chama Óculos Escuros. Procura lá, um podcast que eu falo sobre música. É um espaço para a gente falar sobre tudo, mas sobre tudo, principalmente sobre música. Então tem lá o podcast, o próximo episódio entra semana que vem. O primeiro episódio está no ar agora. O próximo episódio entra semana que vem. Então, lá eu falo bastante sobre essas coisas aqui. O episódio que entra semana que vem é sobre excelência e vai passar muito por algumas coisas que a gente falou aqui. Bacana. E estou gravando, estou produzindo coisa aqui. Esse ano vai sair um monte de coisa. Tem bastante lançamento. Tem volta do FLG. Tem volta do FLG. Bacana. Legal. Tem FLG, estamos em estúdio. Fica a dica também para a galera. Acompanhe a gente nas redes, porque tu viu que eu não falei nada de pandemia. Eu quero agregar cultura, informação, reino de Deus. A pandemia, a gente deixa notícia, porque eu já estou cansado dessas notícias. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.